Olá, aqui é o Paulo. Em um vídeo anterior eu apresentei os 6 indicadores que eu considero fundamentais para que o empresário tenha sucesso na gestão do seu negócio. O acompanhamento contínuo desse conjunto de indicadores é o que vai garantir que o empresário consiga ter uma visão real da situação da sua empresa e, a partir desses números, possa tomar aí as melhores decisões para o seu negócio. Você pode encontrar o link dessa aula aqui nos comentários desse vídeo. A gestão baseada em indicadores de desempenho é bastante comum entre empresas grandes e já estabelecidas. Infelizmente, porém, ela é bastante rara em empresas de pequeno porte. E a razão para isso é que indicadores de desempenho de qualidade, eles dependem fundamentalmente de que os registros e os relatórios financeiros sejam produzidos de uma forma regular e padronizada. E para que isso aconteça, é preciso que a empresa tenha algumas competências financeiras essenciais. Eu gravei esse vídeo, então, para que você saiba quais são essas 5 competências financeiras que eu considero aí essenciais até para a sobrevivência do negócio, para que você possa, então, conhecê-las e desenvolvê-las na sua empresa. A primeira competência é você possuir números confiáveis. Qualquer análise financeira ela vai depender de relatórios confiáveis. É desses relatórios que a gente vai extrair as informações para os indicadores. Relatórios como o demonstrativo dos resultados, o balanço ou balancete e o relatório de fluxo de caixa. Esses relatórios poderiam ser fornecidos pelo contador ao empresário, mas infelizmente a maioria das relações entre empresário e contador são muito distantes. O empresário não valoriza o trabalho do contador e o contador muitas vezes também não faz um esforço de educar o empresário sobre a importância desses relatórios para que o empresário então possa dedicar mais atenção a eles. Então, gera-se ali, muitas vezes gera-se alguns relatórios, mas aí com pouco detalhamento e um relatório mais padronizado que não se adequa aí às necessidades particulares daquela empresa. Então, acaba numa situação em que a empresa tem pouca informação e acaba decidindo aí de uma forma intuitiva. A gente sabe que na maioria das pequenas empresas, muitas empresas, os seus donos, os seus empresários, são pessoas com bom tino comercial, conseguem atrair vendas para a empresa, mas a administração em si é feita aí de uma forma intuitiva, que pode até funcionar no início, mas depois, principalmente quando a empresa começa a crescer, aí começam a vir os problemas. Administrar uma empresa sem as informações corretas, principalmente informações financeiras que consigam antecipar aqueles problemas, é como se você estivesse navegando um navio em alto mar sem um radar. Você consegue até tirar o navio do porto, consegue ir para o oceano, mas aí o que vai acontecer? Quando você tiver aí um iceberg pela frente, você não vai conseguir detectar ele antecipadamente. Quando ele se tornar visível para você, já vai ser tarde demais. A segunda competência é a gente trabalhar com um orçamento claro. O orçamento está muito relacionado com planejamento estratégico. Se a gente tem planejamento, se a gente tem objetivos, se a gente tem metas, a gente precisa planejar como vão ser os nossos investimentos. Como é que a gente vai utilizar o dinheiro que está no caixa. Então, orçamento tem a ver com planejamento e tem a ver com as nossas escolhas. Um bom orçamento ele é composto de 2 componentes. Exatamente que é o planejamento, que é onde a gente vai fazer as simulações de como a gente vai utilizar os recursos da melhor forma, fazer as escolhas de onde é que a gente vai tirar dinheiro para colocar naquela escolha, naquele projeto que a gente aposta como um maior potencial para o crescimento da empresa. Essa é a primeira parte. E a segunda parte é o controle do orçamento, é onde você vai fazer dos pagamentos, onde você vai planejar os pagamentos e controlar o previsto versus o realizado. Então, orçamento é a segunda competência que você precisa desenvolver aí na sua empresa. A terceira competência financeira, que é essencial aí para a sobrevivência do seu negócio, é você trabalhar a melhoria contínua. Eu acredito muito na máxima que diz que a gente nunca erra. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Na realidade, a gente está sempre evoluindo. Nós lemos livros, fazemos cursos, comparecemos a eventos, mas na realidade, quando a gente aprende mesmo, é quando a gente vai para o campo de batalha. Quando você vai lá, faz o seu orçamento, faz as suas previsões, depois você controla a sua programação de contas, a pagar e a receber, controla os seus resultados, bate com as previsões, faz novos planejamentos. Nesse processo, você vai aprendendo cada vez mais
Então, cada vez mais você vai fazendo um melhor planejamento da utilização dos recursos da sua empresa. Uma forma prática de você fazer isso é você utilizar um sistema de gestão financeira ou de controle de caixa. Como ele automatiza boa parte das rotinas, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária, os próprios relatórios que ele emite, ele facilita toda a utilização e toda a sistematização desse processo. Além disso, ele é uma forma segura de você armazenar o histórico de toda a movimentação financeira da empresa, que é essencial para que você tenha esse aprendizado contínuo, né? Analisando o passado que você melhora o seu futuro. A quarta competência financeira que você precisa desenvolver na sua empresa para garantir a sustentabilidade do seu negócio é você valorizar os números nas decisões. Números é o que vai fornecer os elementos racionais para a tomada de decisão. O pequeno empresário, ele é muito acostumado a tomar decisão apenas baseada no seu feeling, baseada na sua experiência. Mas, como eu disse, os números é que vão dar a racionalidade para essas decisões. São eles que dão suporte para que a gente tome decisões difíceis, muitas vezes até decisões antipáticas, dolorosas, mas que são necessárias para a saúde e a sobrevivência da empresa. É claro que existem outros elementos que devem ser considerados em uma decisão, principalmente o fator humano, os relacionamentos, mas tenha sempre em mão os números e confie nesses números e faça com que ele seja parte aí das decisões da sua empresa. A quinta e última competência é, na verdade, a mais importante de todas, por isso que eu deixei ela para o final, que é você contar com pessoas de confiança, mas que também sejam capazes. Esses dois atributos são essenciais. Esse tipo de competência, quando falta na empresa, ela coloca em risco a sustentabilidade das estratégias da empresa e até a sustentabilidade da própria empresa. A empresa corre risco de ter problemas sérios se a pessoa responsável pelo caixa não tem a competência para isso. É claro que cuidar do caixa é uma tarefa muito sensível e é natural que o empresário coloque alguém de sua confiança. Mas o problema é que em empresas familiares de pequeno porte, raramente essa pessoa de confiança tem também a qualificação necessária para se fazer a gestão financeira. O que acontece é que muitas vezes essa pessoa, como não tem essa competência, ela dificilmente usa os relatórios e os processos que são os processos mais adequados para se fazer uma gestão financeira correta, uma gestão financeira sustentável, que garanta aí o crescimento sustentável da empresa. Muitas vezes essa pessoa utiliza aí uma planilha própria ou um caderno, ou está tudo na cabeça dela. Essa pessoa, quando se afasta, ninguém tem os números da empresa, é um caos da empresa, porque só ela que consegue, normalmente é uma planilha lá que ela mesma fez e só ela consegue entender como funciona. A solução é você fornecer aí um programa mínimo de capacitação em gestão financeira para essa pessoa e, ao mesmo tempo, também prover para ela ferramentas que sejam ferramentas padronizadas, como sistemas, como eu já falei aqui, os sistemas de gestão financeira ou de controle de caixa, que tem a grande vantagem de esses sistemas eles são mais ou menos padronizados, os relatórios são muito parecidos, as funções acabam sendo parecidas. Então, quando a pessoa se familiariza e se por alguma razão ela precisa sair, vai ser muito mais fácil que outra pessoa assuma aquele trabalho. É só dar o treinamento no sistema e a pessoa já pode dar continuidade. Os históricos, as informações vão estar lá, os relatórios vão estar todos lá. Então, essa é a forma mais prática de você ter uma pessoa de confiança e, ao mesmo tempo, que tenha a capacitação, os recursos necessários para exercer essa função, que é tão importante para qualquer empresa. E para finalizar, eu vou aqui parafrasear o Gustavo Cerbasi, que em seu livro Empreendedores Inteligentes Enriquece Mais, disse a seguinte frase: por mais que tenhamos apenas pessoas de confiança trabalhando conosco, é fundamental que a gente tenha um sistema financeiro que seja tão organizado que a gente não precise confiar em ninguém. Muito sucesso nos seus negócios e até o nosso próximo vídeo.